Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o capítulo de equilíbrio de solubilidade, adentrando a parte 3. Na verdade, nós falaremos da dependência do pH com a solubilidade de sulfetos metálicos. A dependência do pH com a solubilidade dos sulfetos metálicos do tipo MES é apresentada aqui como um bom exemplo de sais moderadamente solúveis, possuindo ânions bivalentes. A este grupo pertencem, entre outros, carbonatos, oxalatos, sulfatos, selenetos e teluretos. Os ânions bivalentes desses sais são bases relativamente fortes, de modo que as reações de protonação podem desempenhar um papel relevante em soluções aquosas. No caso dos sulfetos, os seguintes equilíbrios de solubilidade devem ser considerados. Temos aqui o sulfeto metálico na forma sólida, em equilíbrio com o metal divalente, mais o íon sulfeto, demonstrado aqui no equilíbrio 3.11. Temos também um outro sulfeto metálico, uma valência diferente, aqui o metal 3+, formando 3 íons sulfetos, no equilíbrio 3.2. Aqui são dados, então, apenas equilíbrios de solubilidade de íons metálicos com estados de oxidação +2 e +3. Os equilíbrios ácido-base envolvendo íons sulfetos, hidrosulfetos e sulfeto de hidrogênio são, portanto, H2S mais água forma o íon hidrosulfeto mais íon hidrônio, equilíbrio 3.13, e esse íon hidrosulfeto mais água forma, então, o íon sulfeto, está em equilíbrio, então, com o íon sulfeto, e íons hidrônio, ou seja, o H2S, o sulfeto de hidrogênio, tem duas constantes de acidez, K1 e K2. Como vocês podem ver a seguir, é dada pelas expressões da equação 3.34 e a expressão da equação 3.35. Quando um sulfeto metálico sólido está em contato com a solução aquosa, os íons de sulfeto são protonados e a soma de todas as espécies de sulfeto é igual à concentração de equilíbrio dos meus íons metálicos, ou seja, a concentração de equilíbrio de íons metálicos é igual à soma das concentrações de equilíbrio de todas as espécies contendo íons sulfetos, como é representado aqui na equação 3.36. Isso é verdade apenas quando o H2S não pode deixar a solução, ou sai apenas em quantidades insignificantes, de forma que a partição entre a solução e a atmosfera do gás é negligenciável. Além disso, presume-se que os íons metálicos não sofrem formação de complexos ou reações ácido-base. Em situações reais, tais equilíbrios devem ser incluídos na maioria dos casos. O equilíbrio 3.11, que eu estou apresentando aqui a seguir, é caracterizado, então, pela constante do produto de solubilidade, como sendo dada aqui pela concentração de equilíbrio de íons metálicos divalente, vezes a concentração de equilíbrio de íons sulfeto. A solubilidade ou concentração de saturação do sulfeto metálico é dada, então, como sendo igual à concentração de equilíbrio dos íons metálicos divalente. Reorganizando, então, as equações 3.34 e 3.35, que são as equações das constantes ácidas do H2S, nós temos, então, a equação 3.35 em função da concentração de equilíbrio de HS-, como sendo essa expressão 3.35', e a expressão do Ka1, reorganizada aqui, em função da concentração de equilíbrio de H2S, dado aqui pela equação 3.34'. Se retornarmos, então, a equação 3.35 e substituir essa concentração de equilíbrio de HS- na expressão 3.34', nós chegamos, então, a essa outra expressão que, se reorganizada, nos dá a concentração de H2S em função apenas da concentração de sulfeto
íons hidrônio e das minhas constantes K1 e K2. São 3,34, duas linhas. Nós substituímos então equação 3,34, 3,35 e 3,38 na equação 3,36. Nós vamos então eliminar variáveis do meu sistema e deixar todas as expressões em função apenas da concentração de sulfeto e da concentração de íons hidrônio. Ou seja, nós vamos ter que a solubilidade, a concentração de saturação, é igual à concentração de equilíbrio de íons sulfetos vezes a concentração de íons hidrônio ao quadrado dividido por K1 vezes K2, mais concentração de íons sulfeto, de equilíbrio de íons sulfetos, vezes a concentração de equilíbrio de íons hidrônio dividido por K2, mais a concentração de equilíbrio de íons sulfetos. Se nós colocarmos a concentração de equilíbrio de íons sulfetos em evidência, nós temos então essa nova expressão aqui. E se reorganizarmos a equação 3,37, equação do KPS, do meu sulfeto metálico, deixando-a em função da concentração de equilíbrio de íons sulfetos, podemos então substituir essa concentração de íons sulfetos na equação 3,39', e com isso chegamos a essa outra expressão aqui. Podemos então multiplicar em cruz e passar essa concentração de íons sulfetos para o esquerdo da equação, e com isso chegamos a essa nova expressão aqui. Na sequência, nós vamos substituir a equação 3,38, que é a equação que diz que a solubilidade é igual à concentração de equilíbrio do cátion divalente, na minha expressão anterior, para que eu fique apenas em função da solubilidade. E com isso eu tenho então por fim que a solubilidade ao quadrado é igual ao KPS vezes a concentração ao quadrado de H3 ou mais, dividido por K1 vezes K2, mais a concentração de equilíbrio de íons hidrônio dividido por K2 mais 1. Se multiplicarmos o KPS pelos termos entre parênteses, nós temos então, após tirar a raiz quadrada, já que aqui está o quadrado da solubilidade, que a solubilidade nada mais é do que a raiz quadrada de todo esse termo aqui. Observem nesse termo da equação 3,4 que é fácil visualizar que os termos presentes dentro dessa raiz são devido à formação de H2S, HS- e S2-. Para as faixas de pH em que uma das formas de sulfeto domina, as equações de aproximação podem ser usadas. Portanto, nós temos aqui na primeira faixa de pH os valores em que o pH é menor do que pK1. Nessa situação, a espécie H2S vai prevalecer e nós podemos usar a seguinte equação de aproximação. O sulfeto vai ser igual à raiz quadrada do KPS dividido por K1 vezes K2 vezes a concentração de equilíbrio de hidrônio. Os demais termos eles vão ser suprimidos. Bom, e aqui vai dominar apenas as espécies H2S. Nós podemos pegar essa equação 3,41 e multiplicar por log em ambos os lados. Lembrando que log do produto é igual à soma, log da divisão é igual a log da subtração, e log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. E lembrando também que a raiz quadrada, na verdade, é esse termo elevado a 1/2, para que a gente possa usar essa expressão aqui de log de A elevado a B igual a B vezes log de A. Ou seja, nós temos então que log da solubilidade é 1/2, ou seja, o termo 1/2 estava elevando o KPS. Eu uso essa regra de logaritmo, vem aqui para frente. Menos, porque eu estou dividindo 1/2 de K1, menos 1/2 de K2, mais, porque aqui eu estou multiplicando, log da minha concentração de íons hidrônio. Observem que aqui também seria 1/2, mas como o 2 é ao quadrado do íons hidrônio também é multiplicado por 1/2, eu tenho então apenas 1. Essa expressão pode ser reorganizada, lembrando que menos log de x igual a px, ou seja, agora nós temos que log da solubilidade é menos 1/2 de pKps, mais 1/2 de pK1, mais 1/2 de pK2,
menos pH. Observem que essa expressão, apesar de parecer enorme, ela é bem simples, porque ela é uma expressão do tipo y igual a b menos ax, ou seja, ela é uma expressão, uma função de primeiro grau, tá bom? É uma função de primeiro grau dada por uma reta, como nós veremos mais adiante na parte gráfica da aula. A segunda região que nós vamos apresentar aqui é a região em que o pH é menor do que o pK2 e maior do que o pK1. Nessa região, então, prevalece a espécie HS-. E podemos usar a seguinte equação de aproximação, que usa aquele termo azul da expressão anteriormente mostrada, e tem todos os três termos. Novamente, aqui podemos multiplicar por log em ambos os lados e usar as mesmas regras de logaritmo. E com isso nós chegamos que log da solubilidade igual a 1 meio de log de Kps menos 1 meio de log Ka2 mais log da concentração de equilíbrio de íons de hidrônio. Da mesma forma, nós podemos reorganizar essa equação, levando em consideração que menos log de x é igual a px, e com isso nós temos que log de S é igual a menos 1 meio de pKps mais 1 meio de pK2 menos 1 meio de pH. Novamente, essa expressão aqui é uma expressão do tipo y igual a b menos ax. Acabei esquecendo de mencionar isso na expressão anterior, mas o b aqui é um valor constante, porque ele depende de pKps e pK2, que são valores dados e valores conhecidos e constantes no meu sistema. Logo, aqui também nós temos uma função de primeiro grau, com inclinação menos 1 meio, tá bom, gente? A última zona aqui que nós vamos analisar é onde o pH é maior do que o pK2. Nessa situação, a concentração de SO2 prevalece no meu sistema, a espécie SO2 prevalece no meu sistema, ou seja, a solubilidade é aproximadamente igual à raiz quadrada do Kps do meu sulfeto metálico. Novamente, podemos multiplicar por log em ambos os lados para linearizar essa equação. Com isso, chegamos a log de S, ou seja, da solubilidade ou concentração de saturação, é igual a 1 meio do log do Kps. Organizando essa equação, nós temos finalmente que log da solubilidade é igual a menos 1 meio de pKps. Observem que essa equação aqui difere das demais, porque ela diz que y é igual a menos b, ou seja, é um valor constante. Lembrando aqui de aulas anteriores, equações que têm esse perfil são equações constantes, y em x, onde o local onde ela corta y é o coeficiente linear, ou seja, o valor de b ou menos b, né? Considerando aqui o quarto quadrante, esse valor sendo negativo. Bom, vamos então agora continuar falando um pouquinho mais da dependência do pH, mostrando a parte gráfica. Figura 3.6 mostra então um gráfico da dependência do pH com a solubilidade do sulfeto de chumbo, ou seja, log da solubilidade de sulfeto de chumbo. Como vocês podem observar, nós temos aqui na figura 3.6 o quarto quadrante, onde nós temos em y log da solubilidade PBS em função do pH. Nós precisamos definir aqui duas regiões importantes no gráfico, que são as regiões onde o pH é igual ao pK1 e as regiões onde o pH é igual ao pK2. Lembre-se que a gente dividiu a equação enorme em setores, onde o pH é maior do que o pK1, o pH está entre o pK1 e o pK2 e o pH é maior do que o pK2. Então, a gente precisa definir esses intervalos aqui. Em seguida, como ele é um saldo tipo MES, nós vamos então usar a equação para a região onde favorece a presença das espécies H2S, equação que nós já demonstramos, a 3.42, pH menor do que pK1, ou seja, nessa região aqui, e vamos substituir os valores de pKps que são dados no problema e de pK1 e pK2, que também são conhecidos. Após fazer essa substituição, essa equação é simplificada para essa expressão, essa função de primeiro grau aqui mais simples. E com isso nós podemos então obter a reta. Basta substituir o valor de pH por zero
Em pH 0, eu tenho então que o log de S vai ser menos 3,24. Em seguida, em log de S igual a menos 14, eu vou ter pH igual a 10, ou seja, mais ou menos aqui. Bom, unimos os pontos e traçamos a reta até o intervalo. Lembre-se que é para regiões de pH menor do que pK1, então até o limite da minha linha, onde o pH é igual ao pK1. Seguimos aqui pegando a outra região, essa região intermediária aqui, onde o pH1, o pH é menor do que o pK2 e maior do que o pK1. A expressão também já foi deduzida anteriormente, a 3,44. Nós vamos então substituir o valor de pKps, pK2 no meu sistema, na minha equação, perdão. Com isso, chegamos a essa equação mais simplificada aqui, que diz que log de S é igual a menos 6,78 menos 1 meio de pH. Observem aqui, menos 1 meio, eu tenho uma outra inclinação na minha reta. Bom, substituindo então o valor de pH, fazendo inicialmente pH igual a 0, eu tenho então log de S igual a menos 6,8. Em seguida, fazemos então o valor em que pH é igual a 14 e temos o valor de menos 13,78, que é bem aqui. Unimos os pontos, traçamos a reta, que agora tem outra inclinação, diferentemente da reta para esse intervalo menor do que pK1, ela vai ter outra inclinação, tá bom? E seguimos para o último setor, que é o setor para valores maiores que pK2, por isso que eu arrastei um pouquinho meu gráfico aqui para essa região. No livro texto ele não mostra essa área, mas eu faço questão de mostrar para que vocês entendam o gráfico por completo. Ou seja, ele não mostra que está fora do quarto quadrante que ele define aqui os intervalos de 14 a menos 14. Mas eu gosto de mostrar para vocês verem a curva completa. Então, nós temos então essa equação, a 3,46. Vamos substituir o valor do PKPS, que vai ser de 27,45. Nós temos então que o log de S vai ser um valor constante de menos 13,72. Para representar isso, eu vou precisar esticar um pouquinho aqui o meu quadrante e mostrar que, na verdade, ela é constante para valor de pK2 superiores, para valor de pH superiores ao pK2. Bom, temos então esse traçado e, na verdade, essa curva rosa aqui que eu represento para você. Na figura 3.7 a seguir, é mostrada então a dependência do pH com o log da solubilidade de sulfetos metálicos, de vários sulfetos metálicos do tipo MES, ou seja, com cátions divalentes. Temos então aqui diversos sulfetos metálicos de manganês, ferro, chumbo, cádmio, cobre, mercúrio. Lembrando que nós temos que definir essas regiões para que vocês consigam visualizar com mais precisão a região onde muda a inclinação das retas, devido àquelas equações de aproximação, tá bom? Então, aqui vocês podem perceber traçados das curvas, das retas, né? Ou curvas para diversos sulfetos e, a partir dessas curvas, vocês podem, então, definir qual espécie precipita em determinado pH e por aí vai, tá bom? Na sequência, então, vamos falar um pouquinho sobre coprecipitação. É um termo que a gente apresentou lá na videoaula passada e que é bem interessante a gente falar um pouquinho mais. Esse termo ele é usado especificamente para os casos em que um componente secundário B é precipitado junto com o componente principal A, por causa de interações específicas entre os dois componentes. O mesmo termo também é usado para o caso em que dois componentes são precipitados juntos, porque eles precipitam independentemente sob certas condições. Em 1932, o químico analítico alemão Isaac Moritz Butterhoff definiu precisamente a coprecipitação de um componente secundário com um componente principal como sendo devido à interação mútua. Ele deu 3 razões possíveis para a coprecipitação: a formação de cristais mistos, a adsorção e a oclusão.
Começamos então falando sobre a formação de solução sólida ou cristais mistos entre dois componentes A e B. Soluções sólidas ou cristais mistos podem ser formados quando os raios de dois íons metálicos diferem em menos de 15%, desde que ambos formem sais com um ânion comum. Vamos ver com mais precisão? Nós tivemos dois cátions com o mesmo ânion comum e a distância, o raio desses cátions for próximo, uma diferença máxima aí de 15%, esse efeito ocorre. Mas como é que a gente calcula o raio do ânion? Vamos lembrar? Estão lembrados aqui que o raio, na verdade, ele é dado pela distância entre o centro do cátion e do ânion dividido por 2. Tá bom? E aí a gente calcula o raio. Esse mesmo raciocínio vale para ânions com cátions comuns, como podemos observar aqui. Ó, eles têm o mesmo cátion em azul e eu determino o raio. Se esse raio for próximo, né, de uma diferença máxima de 15%, o efeito de formação de cristais mistos também ocorre. Essa regra foi proposta pelo cientista de materiais e metalurgista inglês William Hume Hottery. Desde que os raios sejam bem semelhantes, eles podem substituir uns aos outros aleatoriamente, tanto na subrede de cátions como na subrede de ânions. Isso é possível mesmo quando as cargas dos íons diferem, ou seja, eu tenho uma espécie bivalente e uma espécie trivalente. Entretanto, a neutralidade de carga leva a defeitos, ou seja, íons ausentes na subrede do íon comum. Mais adiante eu vou mostrar que esses defeitos são até interessantes em algumas situações. Geralmente, a carga dos íons que se substituem mutuamente devem ser as mesmas ou diferir apenas em uma unidade. Se essa diferença for maior, o defeito na rede ou o problema que pode gerar pode complicar aí a sua coprecipitação. Além disso, as estruturas cristalográficas dos dois componentes sólidos puros devem ser muito semelhantes. Os números de coordenação devem ser iguais e as eletronegatividades devem ser bem próximas. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui uma série de requisitos para que ocorra essa formação de cristais mistos. A formação, então, de soluções sólidas é controlada pela termodinâmica, mais especificamente pela termodinâmica de fase mista, e pode ser descrita por constantes de equilíbrio. Como no caso de soluções líquidas, alguns sistemas não são completamente miscíveis, mas apresentam lacunas de miscibilidade. Um exemplo impressionante de formação de cristais mistos é o sistema perclorato de potássio, permanganato de potássio. Aqui, os ânions permanganato e perclorato podem substituir uns aos outros em cristais que têm o íon comum potássio, que é um cátion. O perclorato de potássio puro ele é incolor e os cristais misturados mostram uma cor rosa crescente com o aumento do conteúdo de permanganato. Como vocês podem ver aqui, ó, o perclorato de potássio é incolor, o permanganato de potássio ele é roxo, mais intenso, e o cristal misto formado por perclorato e permanganato, ele vai de incolor a roxo, passando aqui pelo rosa, à medida que mais íons permanganatos vão entrando aqui no meu cristal misto. Um exemplo importantíssimo da relevância dos cristais mistos, e que eu havia destacado anteriormente, que é aquela formação de defeitos, lacunas, é a utilização desses cristais mistos para a confecção de eletrodos íon seletivos para a determinação de fluoretos. Eu peguei emprestado aqui das minhas aulas de potenciometria da análise instrumental. Nesse caso aqui, esse cristal inorgânico que forma a membrana íon seletiva desse eletrodo potenciométrico, ela é formada por fluoreto de lantânio, que é um cristal que forma cristais mistos com o európio. Só que eles têm esse tipo de formação de cristal misto gera lacunas, e essas lacunas permitem a migração de íons fluoreto
e surgimento de novas lacunas, num movimento dinâmico aqui que permite a migração constante de íons fluoretos e com isso a permeabilidade de íons fluoretos nessa membrana aqui que compõe o meu sistema potenciométrico, tá bom? E com isso eu consigo ter uma membrana seletiva a fluoretos e determinar a concentração de fluoretos, uma vez que a concentração de fluoretos, ou log da concentração de fluoreto, vai ser proporcional à diferença de potencial gerada aqui no meu sistema. A formação de cristais mistos, porém, não é exclusividade da química analítica e também desempenha um papel importante em muitas áreas tecnológicas, incluindo a indústria metalúrgica e de semicondutores. Os cristais mistos podem ser feitos de íons e também de moléculas. Constituintes inorgânicos e orgânicos são possíveis, como, por exemplo, cristais mistos de ureia e tioureia. O próximo efeito que nós vamos comentar aqui é o da adsorção de um componente B na superfície A. Normalmente, os precipitados possuem áreas superficiais elevadas, devido às suas pequenas partículas. Às vezes, essa área superficial pode ser muito grande. A superfície de precipitados, especialmente de hidróxido, oxidróxido e óxido metálicos, são propensas a ligar íons metálicos por complexação de superfície. Essa ligação adsortiva, que é controlada pela termodinâmica, é caracterizada por constantes de equilíbrio surpreendentes e é outra razão para que ocorra a coprecipitação. Por fim, nós vamos falar da oclusão de gotículas de solução contendo o componente B no precipitado A. Essa inclusão de gotículas em solução em precipitado é então chamada de oclusão. Este é mais ou menos um fenômeno aleatório. Ele não é controlado pela termodinâmica, embora a molhabilidade, que é uma propriedade termodinâmica e que faz parte desse efeito, está presente. Relembrando aqui que, na verdade, a molhabilidade ela é representada aqui pela relação entre o ângulo de contato do meu líquido com a superfície. Quanto menor esse ângulo de contato, maior a mobilidade da minha solução ou da minha gota. A oclusão ela pode ser minimizada escolhendo as condições corretas de precipitação. Muita atenção agora, gente. Especialmente a velocidade certa de precipitação. Por quê? Porque precipitação rápida favorece a oclusão e a precipitação lenta pode minimizá-la. Quando um agente de precipitação, por exemplo, o hidróxido de sódio, é derramado de uma vez em uma solução de cloreto de ferro, a concentração local de hidróxido é muito alta. Isso pode facilmente levar à oclusão da solução dos íons sódio e cloreto. E o precipitado pode até mesmo após a lavagem ainda conter íons ocluídos. Uma metodologia mais adequada e que a gente usa muito na química analítica qualitativa é a chamada precipitação em solução homogênea. Vocês vão lembrar porque com certeza vocês já usaram tiocetamida lá na Quari. Mas aqui eu não vou usar o exemplo da tiocetamida, eu vou usar o exemplo da hexametileno tetramina, que em solução fria ela não forma precipitados. Essa aqui é a molécula da hexametileno tetramina. Mas, quando aquecida lentamente, a hexametileno tetramina hidrolisa e forma amônia e forma aldeído. E a amônia reage com a água para formar, então, íons amônio, né, e hidróxido. Esse hidróxido que é formado lentamente aqui, né, nesse equilíbrio 3.16, é que vai reagir lentamente com o ferro 3, formando o hidrato de ferro lentamente e minimizando, então, o meu efeito da oclusão. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Agradeço enormemente pela atenção. Desejo a todos uma ótima semana.